quero ouvir nesse momento, glória a Deus, o povo que decidiu e entendeu que nenhuma alegria lá de fora é melhor do que a felicidade de estar aqui dentro. Cadê o seu glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Nós não trocamos 4 dias de folia, ou melhor, nós não trocamos a nossa eternidade por 4 dias de folia. Nós preferimos fazer um ensaio aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Quando a igreja que já foi cantada ser arrebatada, nós já nos prepararmos e adorar o nome do Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 1. Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa semana da juventude. Agradecer a Deus pelo apoio do nosso pastor presidente, pastor Freitas, nosso vice-presidente, pastor Ayrton, toda a liderança da Madrecel, auxiliar Felipe, diácono Ademir, o Abimael, o Emanuel. Deus continue abençoando os seus servos, que têm sido verdadeiros instrumentos de Deus para abençoar essa juventude. Minha gratidão pelo anfitrião daqui, o evangelista Gilmar Cassiano, por nos receber, por nos dar todo o apoio. Cremos que o nome do Senhor será mais uma vez glorificado nessa noite. A temática que me passaram é fidelidade em tempos difíceis, baseado na história de Jó. Eu sei que pregar sobre Jó gera muito mais quebrantamento do que euforia, mais reflexão do que vibração. Mas o Espírito está no culto. A palavra será pregada de forma bíblica e certamente o nosso Deus vai ser glorificado mais uma vez. Amém? Amém. Livro de Jó, capítulo de número 1. Quero louvar a Deus pela vida da minha companheira. Não posso esquecer não, meus irmãos. Ela fica sagrada comigo depois do culto. Aí já tem que se preparar, né? Para quando casar, não esquecer de citar o nome. Muitas pessoas veem esse irmão Índido, mas eu, Deus e ela sabemos do preço que é cada mensagem, a entrega, a intercessão. E eu louvo a Deus por ter uma pessoa que intercede verdadeiramente pelo meu ministério. Deus te abençoe. Jó capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio o outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 20, base da temática dessa noite. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, quando nós vamos estudar o livro de Jó, e há uma preocupação de muitos pregadores ao pregar sobre Jó, porque Jó é uma história conhecida.
É uma história muito pregada. Ao mesmo tempo, é uma história muito debatida. E o meu propósito aqui nessa noite não é ser repetitivo. No dia que eu recebi o convite, eu dobrei os meus joelhos, apresentei ao Senhor essa mensagem e disse a Deus: Deus, é uma história que é muito pregada. Me ajude a encontrar verdades da Tua palavra. Não que eu não tenha desejo de falar o básico da Bíblia, mas me ajude a enxergar as profundidades da Tua palavra, para que eu possa repassar para os Seus filhos, dentro da vida de Jó. A primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus falou ao meu coração, e lendo alguns livros também, é que apesar de Jó ser uma história muito conhecida, não sabemos quem foi o autor deste livro. O autor deste livro é um mistério. Alguns dizem que é Moisés, outros dizem que é algum sábio, outros até especulam que foi até mesmo um salmista que escreveu. Mas tão importante quanto a autoria de Jó é a inspiração do seu livro. Nós não sabemos também qual foi a data e o local exato que o autor escreveu o livro de Jó. É um mistério. Existem muitas especulações se ele foi escrito no período de Abraão, no período anterior a Moisés, no período antes da Babilônia, ou no período do cativeiro. Mas o certo é, se eu não sei o autor, isso talvez não é tão importante. O importante não é a autoria, mas a inspiração do livro. O importante não sou eu entender onde o livro foi escrito, mas as verdades e ensinos que o livro quer me repassar. Tempos difíceis e viver em fidelidade em tempos difíceis é entender que nós não entendemos a causa do nosso sofrimento, da mesma forma que Jó nunca compreendeu o porquê passou por aquilo que ele enfrentou. Tempos difíceis é entender que nós não sabemos o que nos trouxe até um período de dificuldade. Fidelidade em tempos difíceis é entender a mensagem do livro. Eu não sei quem escreveu, eu não sei o responsável pela história, eu não sei o que ocasionou o sofrimento. Pouco me importa. O que eu quero saber é o ensino que Deus vai me repassar nos tempos difíceis. Aleluia. Nós precisamos colocar na mente da igreja, da nossa juventude, que existem certas situações que nós nunca iremos entender. Jó nunca ouviu falar sobre o diálogo de Deus com Satanás. Não teve ninguém que disse para Jó que Deus teve um diálogo com o adversário. Ninguém nunca explicou a razão do sofrimento de Jó, nem mesmo Deus. Mas Jó está entendendo. Eu posso não entender autor, eu posso não entender local e data, mas eu permanecerei em fidelidade nos tempos difíceis. Glória a Deus, aleluia. Mais do que isso, o livro de Jó ele tem um gênero literário que ele nos assusta. Que é isso, pregador? O gênero literário de Jó é um gênero assim muito mistificado. Ao mesmo tempo que Jó é uma narrativa, ele tem uma história, ele também possui um inário, ele tem cânticos dentro dele. O livro de Jó, além de ter cânticos, ele também possui um diálogo com Deus. Ele conversa com seus amigos. Além de ter um diálogo, o livro de Jó também tem drama, tem tristeza, tem dor e tem angústia. Então é um livro muito melancólico. É um livro que retrata verdadeiramente a minha e a sua vida. A narrativa de Jó está nos ensinando: ei, tem dia que eu e você estamos vivendo no automático, cumprindo apenas mais uma página do capítulo da nossa história. Se eu te perguntasse ano passado o que foi que aconteceu em uma determinada data, você talvez não iria se lembrar o que foi que você fez em um determinado dia, porque aquele dia você cumpriu a rotina, viveu no automático e não teve nada de especial naquele dia. Nós muitas vezes vivemos como Jó, temos uma narrativa que é tão somente para cumprir mais um capítulo e página da nossa história. Só que também tem dias, senhores obreiros, em que nós estamos também como Jó em um período de diálogo com Deus. É aquele dia que a gente acorda de manhã com vontade de orar, com vontade de se consagrar. É aquele dia que eu e você acordamos com vontade de fazer um devocional, de pegar a Bíblia. Sabe aquela vontade? Talvez foi essa semana que você teve isso. Talvez foi hoje, porque a semana da juventude estava se aproximando. E você pegou a Bíblia, leu as Escrituras, e o fervor do Espírito começou a bradar no seu coração. Tem um dia do diálogo com Deus também. Só que também tem aquele dia que você acorda cabisbaixo.
Tem aquele dia que parece que você não entende por que o céu está meio sombrio. Tem aquele dia que até a tua paz do Senhor é diferente. E quando nós paramos para entender que o comportamento das pessoas está mais relacionado àquilo que elas sentem do que uma dificuldade de relacionamento delas conosco, vai ficar muito mais fácil da gente entender e compreender os outros. Talvez alguém não nos deu a paz do Senhor, não é porque ele está zangado conosco, é talvez está passando por um momento complicado. Talvez alguém não pregou da maneira que deveria pregar, não é porque a mensagem foi ruim, é talvez existe algo que está machucando o seu coração. Talvez alguém não conseguiu liderar da maneira que você esperava, não é porque é um bom líder, é porque talvez exista circunstância que o fez passar por aquele drama como passou Jó. Só que em todos esses momentos Jó olhou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, glória, nu eu tornarei para lá. Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor.